E aí, pessoal, hoje vamos começar a última videoaula, a nossa terceira videoaula da série de vídeos que o professor Luiz César Rodrigues, da disciplina de Química Orgânica 2, passou. Hoje vamos falar sobre a inversão da amina e, como eu ainda não citei, meu nome é Douglas Manuel, sou aluno do curso de Biotecnologia do curso da UFPB, da Universidade da UFPB. Estou no segundo período. Não vamos ter hoje vinheta porque não consegui ajeitar. Aminas. As aminas são uma classe de compostos químicos orgânicos nitrogenados derivados do amoníaco, o NH3, e que resultam da substituição parcial ou total dos hidrogênios da molécula por grupos hidrocarbônicos, radicais alquilo ou arilo, frequentemente abreviados pela letra R. Se substituirmos um, dois ou três átomos de hidrogênio, teremos respectivamente aminas primárias, como está sendo mostrado aqui, o RNH2, e secundárias R1, R2, NH, ou terciárias R1, R2, R3 e N. As aminas, elas podem ser classificadas como simples quando os grupos alquílicos são iguais ou mistos, se estes forem diferentes. Quando se usa os prefixos di e tri, indica-se que a amina é secundária ou terciária, respectivamente, e com grupos radicais iguais. Quando os grupos são diferentes, estes são nomeados sucessivamente do menor para o maior, terminando o nome do composto com o sufixo amina. Algumas vezes indica-se o prefixo amino, indicando de seguida a posição e o nome do grupo hidrocarbônico. Propriedades da amina. A presença de um par de elétrons livres é responsável por propriedades físicas e químicas particulares nas aminas. A geometria. Tais como a molécula NH3, da qual são derivadas formalmente, tem uma estrutura piramidal, com 13 ligações sp3, e estão dirigidos em direção aos vértices de um tetraedro. O átomo de nitrogênio localiza-se no centro do tetraedro. As ligações covalentes com o hidrogênio ou com o radical formarão os vértices da base. Aqui se oporão os dois elétrons desemparelhados no vértice do topo do tetraedro. O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Como o azoto, o nitrogênio, é menos eletronegativo que o oxigênio, as ligações de nitrogênio e hidrogênio apresentam-se menos polares que as ligações de oxigênio e hidrogênio presentes nos álcools. Por essa razão, as aminas formam ligações de hidrogênios mais fracas que os álcools, com pesos moleculares semelhantes. Como as ligações são mais fracas, compreende-se que os pontos de ebulição das diversas aminas também sejam mais baixos, necessitarão de menos energia para evaporar, porque também estão menos ligadas umas às outras. Assim, as aminas primárias e secundárias têm pontos de ebulição menores que os dos álcools, mas maiores que os dos éteres, de peso molecular semelhante. As aminas terciárias, sem ligações de hidrogênio, têm pontos de ebulição mais baixos que os das aminas primárias e secundárias, de pesos moleculares semelhantes. Como bases. Como a amônia, as aminas agem como bases razoavelmente fracas. Veja a tabela, esta tabela aí, com exemplos de valores de força dos ácidos conjugados, o Ka. O átomo de nitrogênio ele possui um par de elétrons livres que pode receber um íon para formar um íon amônio substituído,
como aqui. Solubilidade. Os pares de pontos sobre os átomos de nitrogênio nas reações químicas mostradas aqui neste vídeo representam um par de elétrons livres do nitrogênio das aminas. Estes pares também contribuem para a solubilidade de aminas simples, mediante a formação de ligações de hidrogênio com moléculas de água. Reações. Um haleto pode reagir como uma amina para formar uma amina aquil substituída correspondente com liberação de um ácido de halogênio, como aqui na figura. Se a amina reagente é uma amina terciária neste tipo de reação mostrada, forma-se um cátion de amônio quaternário e um ânion, que vai ser o haleto. Os compostos com os íons emparelhados desta forma são chamados de sais quaternários de amônio. O X mostrado aqui, né, nas reações anteriores, eles podem também ser chamados de outro tipo de grupo abandonador. Classes de aminas. Aminas alifáticas. Aminas primárias surgem quando um dos três átomos de hidrogênio na amônia é substituído por um alquil, podendo estas ser chamadas de alquilaminas ou alquilaminas. Importante, alquilaminas primárias inclui metilamina, etanolamina, ou 2-aminoetanol, e o agente tamponador tris. Aminas aromáticas. Aminas aromáticas, elas têm um átomo de nitrogênio conectado a um anel aromático, radical aril, como em anilinas, podendo ser chamadas de aril-aminas ou arilaminas. Exemplos de aminas. Os aminoácidos, eles contêm um grupo amino e um grupo carboxilo, ligados ao mesmo átomo de carbono. Os aminoácidos unem-se uns aos outros através da ligação destes dois grupos, que formam um grupo amida, dando origem às ligações peptídicas que estruturam as proteínas. A degradação de proteínas, por exemplo, quando um pedaço de carne apodrece, leva, pelo contrário, a sua decomposição em aminas distintas. Os odores mais desagradáveis de que geralmente nos lembramos são, provavelmente, devidos à presença de aminas. Por exemplo, a 1,5-pentanodiamina, mais conhecida pelo sugestivo nome de cadaverina, liberado pelos corpos em putrefação. O escatol, um composto heterocíclico presente nos excrementos, a 1,4-butanodiamina, a putrescina, outro cheiro a podre, etc. Os alcaloides são compostos complexos presentes na constituição das plantas que contêm grupos amina. Podemos citar alguns exemplos mais conhecidos, como a morfina e a nicotina. A importância das aminas em termos biológicos é inegável. A classe de compostos designados por beta-feniletilaminas inclui a adrenalina, a noradrenalina, a mescalina e etc. As sulfamidas, que afetam as bactérias ao inibir nelas a produção de ácido fólico, mas que são inócuas para o ser humano, contêm um grupo amino, o neurotransmissor GABA, o ácido 4-aminobutanoico. Também contém um grupo amino, alguns derivados do ácido aminobenzoico são também usados como anestésicos. Encontram-se aminas secundárias em alguns alimentos,
carne, peixe ou no fumo do tabaco. Estas podem reagir com os nitritos presentes nos conservantes utilizados nos produtos alimentares e usados como fertilizante no caso das plantas, como o tabaco, levando à formação de N-nitrosoaminas secundárias que são cancerígenas. Síntese das aminas. Alquilação. As aminas mais significantes industrialmente são produzidas através do processo de alquilação da amônia por um álcool. Vamos ter a radical, a hidroxila mais amônia, vai reagir transformando em H2 mais H2O. Estas reações necessitam de catalisadores, aparelhos especializados e medidas adicionais de purificação. As mesmas aminas podem ser preparadas pelo tratamento de haloalcanos com amônia e aminas. Tais reações, que são mais úteis para iodetos e brometos de alquila, são raramente utilizados devido à dificuldade de controlar o grau de alquilação. Redução. Também temos a redução. Através do processo de hidrogenação, nitrilos são reduzidos a aminas, utilizando o hidrogênio em presença de um catalisador de níquel. Essa reação é sensível a condições ácidas ou básicas, as quais podem causar a hidrólise do grupo. É comumente empregado para a redução de nitrilos em escala de laboratório. Similarmente, o lítio vai reduzir as amidas e aminas. Muitas aminas são produzidas a partir de aldeídos e cetonas, via aminação redutiva, que tanto pode proceder cataliticamente ou estequiometricamente. A anilina CCH5NH2 e seus derivados são preparados pela redução de compostos nitroaromáticos. Na indústria, hidrogênio é o redutor mais utilizado, enquanto que no laboratório, estanho e ferro são frequentemente utilizados. E assim que encerramos mais uma jornada de videoaulas do professor da disciplina de Química Orgânica 2, Luiz César Rodrigues. Quero agradecer a todas as pessoas que vêm acompanhando essa série, porque eu tenho certeza que são muitas pessoas. Vem atrás de mim muitas perguntas. E qualquer coisa, estamos aí. Meu nome é Douglas Manuel Silva Costa, aluno do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba. Agora estou no P2. Enfim. Uhum.